Olá pessoal, estamos aqui de novo, dessa vez para discutir as relações entre o fascismo e o comunismo, relações essas que têm sido discutidas frequentemente nos dias de hoje, né, que a gente tem encontrado várias problematizações tentando estabelecer a relação entre o fascismo e o comunismo, mas infelizmente esse debate tem se realizado de maneira extremamente rasa, né? Extremamente limitada, de modo que a gente não pode fazer nenhum tipo de problematização séria a partir do que se tem dito por aí. Entretanto, né, independentemente dessa banalização, nós temos que admitir que essa é uma questão pertinente, ou seja, que existe de fato um certo problema ligado à vinculação entre o fascismo e o marxismo. Vinculação essa que vai estar extremamente relacionada à figura do Mussolini. Mussolini, que como todo mundo sabe, é o primeiro grande sistematizador do fascismo, né? É o sujeito que estabelece o fascismo como doutrina política efetiva, e que teve um passado ligado, né, ao movimento socialista na Itália. Ele foi um agitador do Partido Socialista Italiano e que teve a oportunidade, né, nesse período, de se aproximar das massas, do movimento operário dentro do seu país, e que percebeu, né, muito a partir dessa vivência, a necessidade de construir um movimento político, né, uma doutrina política que incorporasse de alguma maneira os anseios, né, dessa classe proletária que estava em efervescência naquele instante, não só na Itália, mas também em toda a Europa. E aí, em vista disso, o que o Mussolini faz? Ao mesmo tempo que ele se aproxima das classes burguesas, ou seja, que ele vai se aliar às classes dominantes, ele incorpora, né, conforme seus interesses, conforme seus fins, né, alguns componentes da teoria marxista, de modo a torná-la também uma teoria acessível para o proletariado, né, do ponto de vista da sua absorção. Só que quando Mussolini realiza esse movimento, ele vai divergir do Marx, né, ele vai criar alguns pontos, né, de interrupção, né, de separação no que diz respeito àquilo que o Marx preconizava. E isso vai se mostrar de forma mais evidente em dois pontos centrais. O primeiro deles é no que diz respeito ao desenvolvimento da luta de classes. O Marx dizia que a luta de classes iria se encerrar, né, com a preponderância do proletariado, né, e que a partir disso haveria um outro movimento que iria desembocar na extinção das classes sociais. O Mussolini não pensava dessa maneira. O Mussolini acreditava que a luta de classe era permanente e insolúvel, ou seja, não havia meios de resolver a luta de classe. O conflito entre o proletariado e a burguesia sempre iria permanecer. Então esse aí é o primeiro ponto, né, em que o Marx traça um movimento da sua teoria que não vai ser aceito pelo Mussolini, e do qual Mussolini vai se apartar de maneira peremptória. O segundo ponto diz respeito à maneira como a luta de classes vai ser realizada. O Marx dizia: a luta de classe se realiza sempre entre a burguesia e o proletariado, ou seja, você tem um proletariado de um lado, e aí esse proletariado independe da nação a qual ele pertence, e do outro lado você tem a burguesia, né, que busca se manter no poder também, independente da sociedade em que ela se situa. Então, onde quer que haja um modelo capitalista de produção vigente, vai haver um embate entre a classe dominante, burguesa, e o proletariado. Isso independe das questões nacionais, embora a gente admita que o aspecto nacional pode dar configurações diferenciadas a essa disputa. Mussolini não pensava assim. Para Mussolini, o grande embate não deveria se dar entre um proletariado geral e uma burguesia geral, mas sim entre as nações proletárias
e as nações burguesas, ou seja, as nações que se encontravam num estágio mais desenvolvido no que diz respeito ao capitalismo e as nações que ainda estavam numa condição inferiorizada, bastante limitada, precária em relação a esse desenvolvimento. De modo que, dentro desse raciocínio, Mussolini conseguiu elaborar meios para articular uma união entre a burguesia e o proletariado na Itália, e que iria se voltar contra um inimigo que ele considerava comum, que eram as nações desenvolvidas, notadamente naquele momento Inglaterra e França. De modo que, a partir disso, ele constrói uma unidade nacional e que vai permitir a ele articular, né, uma centralidade de poder em torno da sua figura. Então, quando a gente discute a relação entre o marxismo e o fascismo, você tem que ver que é uma relação forjada pelo Mussolini, estabelecida de forma extremamente precária do ponto de vista teórico e que atende tão somente aos interesses políticos dele e daqueles que estão no seu entorno, ou seja, não é uma relação teórica, lógica, ou que visa dar algum prosseguimento ao pensamento do Marx. De modo que há tão somente aí um oportunismo e um jogo de interesses em que Mussolini busca cada vez mais estender seu poder, inclusive entre as classes proletárias. É só isso. Obrigado.